Piauí da Cajuína, terra nordestina, terra do sertão, que deságua tristeza e alegria. No rio Parnaíba, com sua silhueta nua, de um povo que tem uma vida crua, com sua carne seca, baião de dois, que tem sua esperança refeita. No inverno veranil, com um semblante viril, nesse doce amargo pedaço do nosso Brasil. Estamos iniciando o nosso Minuto Notícia desta quarta-feira, 19 de outubro de 2022, todo especial em homenagem ao Dia do Piauí, que está completando 200 anos. E eu vim aqui, toda a caráter, toda aqui feita no Piauí, porque eu gosto muito de valorizar o nosso estado, que tem muitas potencialidades, pessoas acolhedoras, pessoas educadas, é um povo maravilhoso. E eu vim aqui, feita no Piauí. Vamos saber agora, gente, algumas curiosidades do nosso estado. Pedro, bota aí a primeira imagem. A nossa Serra da Capivara é a primeira curiosidade. Você sabia que o Piauí tem o maior parque rupestre a céu aberto do mundo? Joga para a segunda. Que o município de São Raimundo Nonato é o berço americano. Terceira. Que as pessoas têm o costume de tomar como café da manhã, pós-balada, a famosa panelada. Quarta. O Delta do Parnaíba é um dos 3 únicos do mundo. Quinta. Tem o menor litoral do Piauí. Sexta. Tem a árvore penteada. Sétima. Tem a cajuína, que é patrimônio cultural brasileiro. Oitava. O Cajueiro Rei, localizado na cidade de Cajueiro da Praia, litoral piauiense, e é considerado o maior do mundo. O Piauí faz parte da Rota das Emoções. E 10º, é destaque na educação nacional. Tá aí, gente, algumas curiosidades do nosso estado. Ainda tem várias outras curiosidades, mas eu pontuei aí as principais curiosidades do nosso estado. E vamos de mais notícias. E neste Dia do Piauí, vamos conhecer um pouquinho da história do nosso estado. Eu vou conversar com um historiador, que é o seu Acebildes Costa. Ele que é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, e uma das vertentes que ele trabalha aqui é sobre a escravidão, história do Piauí, história e literatura, historiografia, história da educação e história da alimentação. Eu estou aqui com o historiador Acebildes Costa. Tudo bom, seu Acebildes? Olá, boa tarde, tudo bem? Eu até me enrolei um pouquinho com o seu nome, não foi, seu Acebildes? Tudo bem, tranquilo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de início, fizesse uma introdução de como é que iniciou a história no Piauí, nossa história. Afinal de contas, hoje o nosso Piauí está completando 200 anos. Olha, se a gente pensar em termos de pessoas e a presença humana no território piauiense, tem mais de 200 anos, né? Se a gente partir só de 2 séculos, a gente não vai incluir os grupos humanos que viveram, por exemplo, na Serra da Capivara, os grupos humanos que viveram na região de 7 cidades. Então, a história do Piauí ela é bem mais antiga do que essa data que a gente comemora hoje. Essa data seria uma data relativa ao processo de independência, não é o processo de ocupação do território por grupos humanos, né? Então, nesse caso, a nossa história ela começa com os povos que viveram na Serra da Capivara, com os povos que viveram em outras regiões. É o que nós comumente chamamos de índios, né? Muito bem, muito boa sua introdução aqui sobre a história do Piauí.
E aí o que eu mais quero conversar com o seu Alcides é sobre autores piauienses que fizeram história ou falaram sobre o nosso Piauí. De início eu gostaria de falar sobre o Da Costa e Silva, que é um autor piauiense. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dele. Olha, o Da Costa e Silva é um dos mais importantes escritores do seu tempo, né? Ele, ele, ele se dedica especialmente a escrever poesia, e a poesia do Da Costa e Silva, ela na minha visão, uma poesia que celebra, né, o território piauiense, que celebra a vida da população piauiense, né? Você encontra nos poemas da Costa e Silva atividades econômicas, né, do Piauí, uma coisa que quase não se fala, de uma produção de cana que existia no Piauí na primeira metade do século XX. Isso no período da Costa e Silva, todo o Piauí plantava cana e produzia rapadura e cachaça, né? E aí, por exemplo, um dos mais conhecidos poemas da Costa e Silva é uma celebração a essa atividade econômica que é o engenho, né? O engenho de produção de álcool. Mas você encontra também poesias que celebram a atividade agrícola, né? O próprio hino do Piauí, de autoria da Costa e Silva, uma letra que celebra o espaço, né? E o Rio Parnaíba é um dos elementos da geografia do espaço Piauí mais celebrados na poesia da Costa e Silva, né? São poesias lindíssimas, né? Então, da Costa e Silva é um dos mais importantes escritores do seu tempo. Muito bem. Ele é usado também muito nas escolas aqui em Teresina. O livro dele também é disseminado por o Brasil todo e adquirido em algumas escolas, professor? Sim, o Da Costa e Silva, dentro da corrente literária dele, é um dos poetas celebrados nacionalmente. O nome da Costa e Silva é um nome muito conhecido, né? Eu acho que a gente conhece até bem menos do que ele merece. Verdade. Que ele tem produções aqui belíssimas. E o autor o Assis Brasil também é aqui do Piauí? O Assis Brasil é piauiense, se não me engano, de Parnaíba, não lembro. É também um grande poeta, mas também escreve prosa, né? Escreve romances. E eu acho que seria muito interessante destacar em relação ao Assis Brasil toda uma atividade dele no sentido de editoração dessa nossa literatura, de torná-la conhecida, né? De colocá-la no papel impresso e colocar em circulação. Ele fez esse trabalho importantíssimo, né, para nós do Piauí. E um dos livros dele de destaque é Beira Rio, Beira Vida, não é isso? Que retrata aí... famoso, famosíssimo, inclusive eu acho que eu li, mas já pretendo reler esse livro, que é Beira Rio, Beira Vida, que é uma grande obra aí de Assis Brasil, que merece ser lido por todos os piauienses, aliás, pelo mundo todo aí, que é uma história muito boa, não é isso, professor? Dessa geração, olha, o Rio Parnaíba, ele tem sido um fio condutor de narrativas, né, de todo tipo, né? A gente falava agora da celebração do Da Costa e Silva em relação à poesia, mas o Assis Brasil faz isso, o Renato Castelo Branco também, que é um outro autor parnaibano da geração do Assis Brasil, ele também tem romances interessantes e tem também livros que ele escreveu de caráter mais sociológico, né, onde
ele discute aspectos do Rio Parnaíba e a sua importância para o Piauí. Então, o Rio Parnaíba ele tem sido elementos de narrativas de todos nós. Se formos agora para os trabalhos produzidos no âmbito do doutorado e do mestrado de História da Universidade Federal do Piauí, nós vamos encontrar muitas teses e muitas dissertações trabalhando no Rio Parnaíba. E na questão feminina, as mulheres, o senhor pode destacar alguma autora piauiense aí que fez algum trabalho muito bom aqui para o estado do Piauí? Olha, tem muito, né? Tem muitas autoras. Por exemplo, no século XIX, que é um século atrasado, muito longe, você tem autoras como Amélia Bevilacqua, você tem outras senhoras, tem uma senhora que eu não lembro agora o nome, mas é da família Castelo Branco, que escreve poesia também, né? A gente tem mais recente, a gente tem uma série de mulheres hoje que aparecem como pesquisadoras dessa literatura e dessas mulheres. A gente pode falar da professora Algemira, que é da Universidade Estadual do Piauí. Podemos falar da professora Socorro Magalhães, a professora Terezinha Queiroz, que é da UFP, a professora Socorro é da UESP, né? São pesquisadoras que têm mulheres que têm se dedicado a essa pesquisa de resgatar o trabalho de outras mulheres da literatura piauiense, né? Mas a gente tem sim uma série de mulheres que escrevem. Muito bem, professor. Eu agora há pouco nos bastidores estava até conversando com o senhor sobre uma mulher de destaque aqui piauiense, que eu acho muito, é a Genu Moraes, né? Que ela fez um papel importante aqui na sociedade piauiense e na política e que foi muito à frente do seu tempo, não é isso, professor? Sim, a dona Genu Moraes é uma figura de destaque dentro da elite piauiense, né? Essa coisa de mulher à frente do seu tempo é uma mulher que vai dirigir carros, Ela foi a né? primeira, né, mulher piauiense a dirigir? É uma mulher que vai aparecer socialmente, né? Quando o lugar das mulheres era a casa, né? A dona Genu, ela faz o espaço público, o espaço dela, onde ela pode aparecer. Mas isso também na história, por exemplo, você falava da Esperança Garcia. Sim, falei também dela. Garcia, ela é uma mulher à frente do seu tempo, se você quiser pensar dessa forma, como Sim. Dona Genu Moraes. O que é Esperança Garcia? É uma escrava que sabe ler e escrever, é uma escrava que faz reclamação dos maus tratos que ela recebe na fazenda onde ela vive, né? E denuncia isso publicamente, e denuncia isso para as autoridades, né? E é ouvida. A Esperança Garcia, os documentos que ela produziu de denúncia foram acolhidos pela autoridade da época. Eles recebem, lê e retorna, dando uma posição, e a posição é favorável a ela, né? Não é favorável ao feitor da fazenda. Então, assim, tem muitas mulheres. Por exemplo, tem uma figura que eu aprecio muito, que é a Elvira Raulino. Eu acho que é uma figura que se precisa estudar, tá entendendo? Maravilhosa. Pela força e pela influência que ela teve no Piauí durante um grande tempo, tá entendendo? Inclusive chegou, se eu não estou enganado, a ser vereadora. Foi da cidade de Altos. Não, ela foi prefeita em Altos. Foi prefeita?
foi prefeita de Altos. Se eu não me engano, ela chegou a ser vereadora aqui também, em Teresina. Eu não, quer dizer, tô conversando com você, aqui não tem Vou nenhuma fazer uma pretensão pesquisa mais de. aprofundada sobre ela. É uma pessoa que teve uma influência durante um período marcante da história do Brasil, né? Então, como é que essa mulher tem essa influência na sociedade piauiense, ainda que seja nos grupos de elite, né? Sim. Então, é uma figura que eu acho que merece um estudo. Se eu tivesse fôlego, eu faria. Eu sempre desejei fazer isso. Vou fazer uma pesquisa. O senhor botou assim, fez com que eu ficasse assim com a cabeça fervilhando aqui, querendo fazer uma pesquisa aí sobre a Elvira Raulino, viu? Já serve aqui para mim, viu, professor? Professor, eu gostaria também que o senhor falasse se o senhor acha que a nossa literatura piauiense tem o devido destaque que ela deve ter, realmente, no âmbito nacional. Tem sim, os nossos escritores, eles são festejados, né? Algumas pessoas diriam, literatura piauiense, tem sim, tem uma literatura piauiense, senão a gente estaria desmerecendo aí os diferentes institutos de celebração, como a academia. Toda região tem sua academia de letras, né, que congrega os escritores da região, mas a gente sabe que é uma literatura nacional. E os nossos escritores, eles são todos muito celebrados. Você mesmo acabou de falar da Costa e Silva, Sim. o Assis Brasil é uma figura muito conhecida, né? E tem o Renato Castelo Branco também, inclusive, morou muito tempo, eu acho que morreu no Rio de Janeiro, né? E tinha uma editora, né, que editava livros não só de piauienses, mas editava livros nacionais. Então é uma figura muito conhecida. Não tem essa. Agora sim, é lógico. é, é, Existe aqui um momento de formação de sistema literário, né? O que eu estou falando de sistema literário? Existe um grupo produtor de literatura, um grupo produtor de texto, existe uma recepção. Isso, isso vai acontecer em todos os lugares, como aconteceu aqui no Brasil. Existe uma circulação de textos em jornais, depois em livros, né? Existe uma. Isso se torna depois matéria de ensino nas escolas, né? Tanto é que ainda hoje nas provas de passagem do ensino médio para a universidade, as pessoas estão escrevendo aí sobre os literatos locais, né? Professor, Gostamos ou não, existe uma literatura que tem um olhar para essa região, né? tem sim, professor. O que a gente tem que fazer, de certa forma, é uma crítica da importância que tem essa literatura para o desenvolvimento dessa sociedade, mas ninguém pode, né? Eu acho que se você pegar os personagens de Capitães da Areia, do Jorge Amado, e jogar eles na selva amazônica, eles não vão sobreviver. Eles não são daquela região. Assim como se você pegar o Teodoro Bicanca lá do Renato Castelo Branco, que é um dos romances, e talvez jogar ele na Amazônia, também não vai conseguir sobreviver. A região dele não é a Amazônia, né? Verdade. Agora, a gente tem que saber qual é a importância que esses textos têm para nós, né? O que eles dizem de nossa identidade, o que eles dizem de nossa sociedade e o que eles contribuem para que a gente possa avançar, né? Verdade, professor. Verdade. E, professor, e é importante a gente, os piauienses, conhecer um pouco da sua história através dessa literatura, através do conhecimento.
porque muitos piauienses não sabem um pouco da sua história, não conhecem os autores da sua terrinha, e é importante a gente pesquisar, e eu gostaria que o senhor desse aqui algumas dicas de lugares que as pessoas podem pesquisar mais a fundo sobre a história do nosso Piauí. Olha, eu acho que a gente tem uma tradição historiográfica muito forte, né? É uma tradição que vem do século passado. Se a gente quiser falar, a gente tem aí, em termos de nomes e obra construída, a gente pode falar do Odilon Nunes, Sim. né? A gente pode falar do Monsenhor Chaves, que são dois autores que estão na Academia Piauiense de Letras e intencionalmente eles diziam: escreva história, né? Então eles sabiam o que estavam fazendo e seguiam um protocolo de escrita e pesquisa de história que era próprio do seu tempo. Não são pessoas que estão fazendo as coisas à toa, sem saber o que está fazendo. Só Odilon Nunes lia escritores que discutiam história na Alemanha, na França, o Monsenhor Chaves também. Então tem uma tradição de escrita historiográfica no Piauí. Depois, eu acho que a gente não tem um conhecimento do que está produzindo nas universidades, que são centros importantes de produção histórica, Sim. né? A gente tem um mestrado de economia, aliás, um mestrado de história e um doutorado de história na UFP. Tem trabalhos interessantíssimos, né, sobre diferentes aspectos da nossa realidade, da nossa sociedade, né? Nós temos hoje na UESP um mestrado interdisciplinar em Sociedade e Cultura, que está na sua primeira turma, está se preparando agora para a seleção da segunda. Então, assim, tem muita gente pesquisando a história do Piauí. Eu acho que a gente precisa entrar no site dessas instituições. A CEPRO, por exemplo, né? A CEPRO tem uma revista que tem, eu acho que mais de 40 anos, que é a Carta CEPRO, né? Então, esse é um material que a gente pode consultar e que você vai encontrar aí uma série de textos importantes sobre a sociedade piauiense. Eu acho que é por aí. A gente tem, sim, muita coisa produzida. Talvez a gente não tenha conseguido ainda colocar essas coisas em circulação todas, né? Sim. Em circulação. Ela tem ficado muito restrita na universidade. Como fazer isso? Essa é uma boa pergunta e uma boa discussão. Muito boa, realmente. Professor, eu agradeço as suas colocações, foi muito esclarecedor aqui para a gente, foi muito bom conhecer um pouco dos autores piauienses e suas contribuições, conhecer um pouquinho da história do Piauí e aí deixar também a curiosidade das pessoas para pesquisarem, lerem e buscarem ler e conhecer aqui os nossos autores piauienses. Ok, eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Um bom feriado para o senhor. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Foi muito bom conversar com o professor Alcildes, que aí deu várias contribuições para a gente, aí falando sobre um pouco da história do Piauí e falando sobre os autores piauienses. Eu agradeço o seu carinho, um bom feriado e até amanhã.